Olá pessoal, eu sou o Cicinho. Oi gente, eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos ao Deste Lado. Hoje vamos falar de um tema muito importante que impacta diretamente as nossas vidas e as nossas relações com as outras pessoas. A gente vai falar de autoestima. É isso mesmo. A gente vai falar como a gente se vê e como a gente se sente em relação a nós mesmos. E como tudo isso vai influenciar, vai impactar nas nossas relações no mundo. É isso aí, vem com a gente nesse bate-papo que vai ser foda. Bora? Vou começar com uma pergunta muito importante. Gustavo, como tá a sua autoestima hoje? Eu que tenho que responder? Ah, Não. Responde você aí que tá do outro lado. Deixa nos comentários como que tá a sua autoestima. Conta pra gente, a gente quer saber. A autoestima, ela varia muito, né? No decorrer da nossa vida, ao longo da nossa vida. Tem dia que a gente acorda super confiante de quem nós somos. A gente se sente bonito. A gente se sente os mais poderosos do mundo. E assim como tem dias que a gente acorda e tá uma nuvem em cima da nossa cabeça que nada muda esse tempo, né? E isso ao longo de toda a nossa vida é algo natural pelos acontecimentos do nosso dia a dia, né? Mas o importante de tudo isso é a gente conseguir entender os nossos sentimentos, né? Por que a gente está se sentindo assim? Acho que acaba sendo até um momento de reflexão durante o dia para a gente não deixar que esses sentimentos, principalmente os negativos, tomem conta da gente e acaba interferindo muito nas nossas ações durante a nossa vida, né? sim, falar de autoestima é falar de amor próprio, de acreditar em si, de ter a confiança de si próprio e para fazer tudo na vida, nas relações, no trabalho, em todo o nosso tempo a gente precisa ter confiança de quem a gente é e do quão grande a gente é. Mas eu vou te fazer outra pergunta. Você aí do outro lado. Você aí. Você e você. Você. Tá. Vocês. Tem se tratado com o carinho e o respeito que você merece? Que você merece? Putz. Isso é... Caraca, isso é muito difícil. Tem dias que sim, mas tem dias que não, né? É muito louco. Mas como que tudo isso afeta nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, né? Acho que uma pessoa que tem uma autoestima mais equilibrada, mais bem estabelecida, ela tende a conhecer mais os próprios sentimentos, né? E com isso ela consegue colocar limite nas relações, o que faz com que as relações fiquem cada vez mais saudáveis, não são aquelas relações tóxicas. E assim, uma autoestima mais bem estabelecida, ela não te deixa tomar atitudes equivocadas, não só no relacionamento, mas em todas as outras situações da vida, né? Sim, e ter uma autoestima saudável faz com que a gente não se coloque em lugares desconfortáveis ou de vulnerabilidade. Porque às vezes quando você se sente mais acuado e o outro tem noção do quanto isso te afeta, isso vira um ponto para a pessoa ir lá e botar o dedo, sabe? Exatamente. Isso vira arma para outra pessoa. Exatamente. Principalmente para aquelas pessoas que são mais tóxicas, tendem a ter mais inveja, né? E se você está rodeado de pessoas assim, abrir para elas qual é o seu ponto fraco pode tornar você um alvo cada vez mais fácil, né? Sim, pessoas egoístas gostam de pessoas com baixa autoestima. Ai, Cuidado. cuidado aí. Mas sim, eu acho que a gente pode destrinchar melhor o que é autoestima e por que ela é importante. Boa, Gustavo. Vamos partir da etimologia da palavra, ou seja, do seu significado. Você sabia que autoestima é formada por duas palavras e vem do latim? Bem, vamos explicar isso melhor. Sim. Auto vem de autos, ou seja, vem de próprio, vem de si mesmo. Certo. E estima vem de a estimare, que significa avaliar,
valorizar, né? Ou seja, autoestima não é nada mais nada menos do que se autoavaliar, se autovalorizar, né? Faz sentido isso, não faz? Vem da busca de entender o valor que a gente dá pra si. Exato, exato. Acho que quando a gente tá com uma confiança, com uma autoestima em dia, né? Eu até falei confiança porque quando a autoestima tá em dia, a gente sai pra rua mais confiante de quem a gente é, né? E aí a gente enfrenta os desafios da vida e a gente passa a não aceitar menos do que a gente merece. Porque a gente já se conhece, a gente tá mais confiante, então não vamos aceitar menos daquilo que a gente merece, igual você estava falando. E isso é muito importante para como a gente vai levar a nossa vida, como as coisas vão se desencadear no decorrer da vida, né? Exato. E esses termos, essas palavras, autoestima, confiança e ego, são coisas que andam juntas, né? Muito Uma juntos. pessoa com uma autoestima em dia, Sim. ela é confiante, mas ela não deve, né, deixar o seu ego sobressair. Isso é muito importante. Tipo, é muito fácil de confundir a autoestima com o ego elevado, né? Quando a gente está confiante de nós mesmos, a gente entende o nosso lugar, entende o que a gente merece e a gente não visa colocar o outro abaixo de nós, o que já é diferente quando a gente está com um ego elevado. A gente quer estar sempre em cima do outro, a gente quer sempre ser melhor do que o outro. E autoestima não é sobre ser melhor, e sim sobre conhecer o que a gente merece, né? A autoestima é quase a equidade do amor. Todo mundo vai se amar, Meu Deus! sem precisar pisar no outro. Exato, exato. Quando a gente não está bem com nós mesmos, tendemos a criar algumas dependências emocionais. Vou tentar explicar isso um pouco melhor. Quando a gente não tá bem, né, a gente fica com aquele vazio, aquele sentimento de, putz, tá faltando algo. E a gente espera muito que o outro preencha esse vazio. Só que é quase impossível, né? Pode acontecer uma coincidência, mas o outro não conhece da gente. Então, só nós mesmos que podemos preencher esses vazios que a gente sente. Quando a gente está numa relação e a gente está com uma baixa autoestima, essa incompletude de si faz com que a gente busque no outro formas de se preencher, como se o outro fosse aquilo que eu preciso para me sentir inteiro. E isso pode gerar uma insegurança enorme. Desenvolve ciúme excessivo. Então você está numa relação em que você não está bem consigo e isso transborda no outro. Sim, sim. Comportamentos controladores, Exato. Várias inseguranças, de fato. Não é algo legal. Mas a gente queria deixar umas dicas então Sim, para melhorar isso, pra gente trabalhar melhor a nossa autoestima. A gente não tem a fórmula secreta, não estamos nem perto de ter uma fórmula secreta. não mesmo. Né? Mas a gente vai deixar umas dicas que a gente usa no nosso dia a dia. Às vezes funciona, às vezes a gente não coloca em prática, mas acho que são dicas que valem muito a pena. Eu vou ler aqui, mas vai estar escrito em algum lugar dessa tela também, e aí você vai acompanhando com a gente. Em primeiro lugar, o autoconhecimento. Entenda as suas qualidades e reconheça os seus pontos fortes. Exato. Está muito relacionado a se valorizar, mas entender quais valores eu tenho, quais qualidades eu possuo e fazer delas o meu ponto forte. Exato. Em segundo lugar, autocompaixão. Trate-se com a mesma gentileza que você ofereceria, por exemplo, a um amigo. Exatamente. Se dê o valor que você dá para o outro. Porque às vezes a gente está tão disponível para os amigos ou para as relações e a gente não tem essa mesma disponibilidade consigo mesmo. Exato. Em terceiro lugar, estabeleça limites. Inclusive vai estar um card aqui em cima, em algum lugar. É um vídeo maravilhoso. Assistam. Dizer não é saudável. Você merece respeito e precisa se colocar em primeiro lugar quando necessário. Exato. Não ultrapasse o seu limite para agradar o outro. Jamais. E em quarto lugar, mas não menos importante, cuide de si. Pequenas ações, como cuidar da saúde, do corpo, da mente, da alma, faz muita diferença e reforça a nossa autoestima, tá? Vai ler um livro, escutar um pouquinho de Lineker. Exatamente. Ouça Caju.
Vai maratonar o Destilado, porque esses vídeos aqui é pra cuidar da gente mesmo, então vai te fazer muito bem, tá? E lembre-se, autoestima não tem nada a ver com arrogância, tem a ver com reconhecer o nosso valor, saber que a gente não é perfeito, que a gente sempre vai ter pontos a melhorar. Exatamente. Tá? E isso vai fazer muito bem pra você e para suas relações na vida. Gustavo, e caminhando pro fim, a gente vai fazer algumas considerações e eu queria deixar uma fala da minha psicóloga que é super importante. Você só é capaz de dar aquilo que você tem. Então, se você tiver o amor próprio, o amor de si, isso vai ser capaz de transbordar no outro. Exatamente. Autoestima não é nada mais do que amor próprio, confiança. E assim, o livro dos livros nos ensina, independente da nossa religião, mas esse é um ensinamento para a vida, né? Que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, lembre-se que sempre a gente precisa pensar em nós em primeiro lugar, estar bem, porque assim a gente vai conseguir tornar os ambientes na qual a gente está vivendo ambientes mais saudáveis, mais tranquilos, né? Exato, e é um exercício diário mesmo. Você não conquista e acaba. Exato. É constante e tá tudo bem ter dias que não são tão bons, mas não deixa isso te abalar. Vamos focar no melhor e fazer o nosso melhor mesmo. Porque a gente entendendo os nossos sentimentos, mesmo estando num dia ruim, a gente vai conseguir passar por isso de uma forma um pouco mais leve, né? Exato. Mais tranquila. É isso aí. Esse é o Destilado. Deixa aí nos comentários o que você achou que foi mais relevante para o seu dia, né? E o que a gente pode trazer numa próxima, né? Exato. Como está a sua autoestima, a sua confiança. Sim, espero que vocês tenham gostado. Isso. A gente fez com muito carinho. Muito carinho. E a gente tá sempre desse Desse lado. lado. Um beijo e até a próxima. Nossa, se vocês queriam me humilhar, pode continuar com esse podcast aí. Tá ótimo esse tapa na cara. Eu vou colocar isso no vídeo. A gente tem que falar sobre isso. Eu quero takes no finalzinho de erros de gravação. Então, eu Tipo vou colocar do- isso.